Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós traremos aqui o conteúdo programático que está listado no seu item 2 do seu edital, que fala acerca do Brasil pré-colonial. Na aula passada falamos um pouco dos povos nativos, certo? Povos nativos americanos. Vimos como eles viram para cá através do Estreito de Bering ou através do Oceano ali Pacífico. Nós vimos essas duas teorias de povoamento das Américas. Também falamos das teorias de povoamento do Brasil em si. Então falamos da Colômbia, Venezuela, através da floresta amazônica. Falamos ali do caminho pelos Andes, certo? E também falamos do caminho ali vindo das ilhas caribenhas através do Nordeste brasileiro. Falamos também que os povos nativos indígenas estão divididos em 4 grandes grupos linguísticos, certo? E falamos basicamente as localizações desses grupos linguísticos aqui no território brasileiro. Litoral, região do Xingu, região do Cerrado e a bacia hidrográfica do Amazonas. Então, essa revisão rápida foi para você ter em mente a aula 1, certo? Que foi ministrada na semana passada. Agora nós adentraremos propriamente no Brasil pré-colonial. E para isso nós temos que saber alguns antecedentes importantes, como o porquê do pioneirismo português na expansão das grandes navegações. Isso não vai cair no seu edital, não está lá expansão marítima, expansão ultramarina, mas você tem que saber pelo menos o porquê isso se deu. Então você tem que ter um panorama histórico, mesmo que bem sintético, na sua mente. Então vamos lá, vamos começar a história do Brasil pré-colonial, ou a história do Brasil colonial. Então, quando é que se inicia? Em 1500. Brasil pré-colonial inicia-se em 1500 e vai até 1530. 1500 é o marco do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui com a sua esquadra, no que hoje nós conhecemos como Baía de Todos os Santos. E aqui em 1530, quando a primeira expedição colonizadora chegou ao Brasil com Martim Afonso de Souza. Mas antes disso, nós temos que entender o panorama pelo qual passava a historiografia mundial, principalmente a historiografia europeia. E para isso nós temos que saber os acontecimentos antecedentes que levaram ao descobrimento do Brasil. Bom, nos anos de 1400, certo? Portugal iniciou a sua expansão ultramarina. Isso se deu devido ao seu pioneirismo. E por que ele foi um dos países, uma nações, vamos dizer assim, do Estado Nacional Português, foi pioneiro na expansão ultramarina? Pioneirismo português. Principalmente pela instabilidade política, o Estado português unificou-se anteriormente a outros, como por exemplo a Inglaterra, a França, então as outras que serão as potências nos próximos séculos. Isso aqui se dá muito devido à Guerra de Reconquista, que foi o quê? A expulsão dos mouros, dos árabes da Península Ibérica. Então aqui foram bastantes anos aqui, desde 700, do ano 700 até o ano de 1300, lá na Batalha de Aljubarrota, que Portugal então conseguiu essa guerra contra os mouros e aí facilitou a estabilidade política, porque quando você tem um inimigo em comum, você não fica guerreando entre si. Então, basicamente, a guerra contra os mouros propiciou um objetivo comum ali dos cristãos portugueses, que é a expulsão dos mouros. Isso aí facilitou posteriormente a estabilidade da sociedade e dos nobres feudais ali, através de um monarca, através de um nobre principal
facilitando assim vamos dizer assim, a convergência desses nobres na figura de um rei. Além disso, também tem-se uma intensa burguesia pulsante. Então, burguesia. Por quê? Porque as cidades de Lisboa e Porto, elas eram predominantemente portuárias. Então, tinha bastante intenso comércio. E, com o objetivo de intensificar os seus ganhos, a burguesia facilitou, junto com a nobreza, essa comungação, essa convergência de, vamos dizer assim, ideais em volta do rei, o que facilitou também a estabilidade política. Outro aspecto do pioneirismo português é a sua posição geográfica. Então, Portugal, para quem não sabe, está situado aqui, ó, na cara do Oceano Atlântico, que é Mediterrâneo, certo? Aqui tem Mar Portugal, e aqui é a Península Ibérica, Portugal e Espanha, aqui é Marrocos, então aqui tem a Europa, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico. Essa posição geográfica favorável para as grandes navegações foi das características que favoreceram o pioneirismo português. Por quê? É uma cidade propriamente portuária, que conectava o comércio que ocorria aqui no mar Mediterrâneo ao comércio exterior, aqui, ó, advindo da Inglaterra, daqui dos países escandinavos, aqui de cima. Então sempre foi um entreposto comercial, uma parada muito importante no desenvolvimento. Então isso favoreceu o pioneirismo português a buscar novas rotas comerciais para se chegar às Índias. Por quê? Porque aqui na Europa, no mar Mediterrâneo, essa rota comercial era monopolizada pelos genoveses, pelos venezianos, os italianos. Aqui ao norte da África tinham os mouros. Então você já detinha de barreiras muito bem quistas, tanto sobre a rota marítima, aqui, que diminuiria aqui a logística entre esse entreposto e as Índias, e aqui no norte da África também você já tinha uma população, certo, que era culturalmente outra, os mouros, que eles tinham acabado de expulsar de volta para o Marrocos. Então eles tinham que vislumbrar outra rota comercial para as Índias. E esse ponto geográfico específico, como entreposto marítimo, além, claro, já da cultura marítima bem consolidada, porque era uma cidade marítima, favoreceu a Portugal buscar a expansão além mar. Tudo para se alcançar as Índias, que eu não tenho como colocar aqui no mapa, mas vai dar a volta na costa africana. Então, esses foram os motivos primordiais que você tem que ter em mente do pioneirismo português. Estabilidade política, certo? Muito propiciada pela Guerra de Reconquista, muito propiciada também pela burguesia que estava comungada com o rei, a fim de buscar uma intensificação do seu poderio comercial. A posição geográfica estratégica, que já advinha de tempos anteriores, ali estabelecido como entreposto entre rota comercial mar Mediterrâneo e o além-mar, e a cultura marítima, que se dava justamente por ser um entreposto de comércio marítimo ali da região. Então são as principais características principais para você entender o pioneirismo português na expansão ultramarina. Bom, e assim se deu a expansão. Não vou entrar em detalhes de quais localizações Portugal adquiriu primeiro, porque isso não vai cair na sua prova, não está no seu edital, e se cair, a gente pode
tentar uma anulação, mas você tem que ter esse panorama de pioneirismo português para você entender a expansão ultramarítima e, assim, consequentemente, a divisão do território brasileiro no Tratado de Tordesilhas. Então, nós temos aqui a expansão marítima do Estado Nacional Português em 1413. Mas a Espanha, certo? O país que está aqui na região ibérica também, logo ao lado de Portugal, também vai entrar nessa. E em 1492, um pouco posteriormente a Portugal, ela entra na briga para achar rota para as Índias. Por quê? Porque agora o mar Mediterrâneo está tomado pelos genoveses, a costa do norte da África está tomada pelos mouros, pelos árabes, a costa africana, pelo mar, já está tomada por Portugal, já é uma rota dominada pelos portugueses. Então eu tenho que encontrar outra rota para me chegar às Índias, certo? Que não seja uma dessas três. E o que eu vou fazer? Eu vou investir num cara chamado Cristóvão Colombo, que ele detinha a ideia de que poder seria chegar às Índias navegando rumo ao oeste, porque em sua ideia, o mundo, como ele é redondo, você chegará na outra extremidade do mundo. Ele não estava errado nessa ideia, mas aqui tinha um continente, que eles vão chamar de continente americano, ou América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Então, de certa feita, as esquadras colombianas ou colombinas foram um sucesso, porque descobriram novas terras. E assim, em 1493, Portugal divide o mundo com a Espanha. Primeiramente, através da bula intercoetera, que promulgava o seguinte: a partir de 100 léguas de Cabo Verde, tudo seria da Espanha. Então temos lá Cabo Verde, dividiria o mundo entre Portugal e Espanha, a 100 léguas de Cabo Verde, 100 léguas a oeste. Esse panorama aqui nos propiciava o quê? Que o Brasil, deixa eu ver aqui, desenhar a Europa, a África, não, finge que tá bonito aqui. Então, basicamente, a bula intercoetera passava a 100 léguas oeste de Cabo Verde. Então, o mundo ficaria dividido entre Portugal e Espanha. Certo? Só que não pegava nenhuma parte do continente americano. E nesse sentido, Portugal já estava bem habituado aqui com a sua rota para as Índias. Então, a fim de dominar por completo a rota do Atlântico, e é por isso que há dois indícios de que Portugal já conhecia
ou já tinha ideia das existências de terras americanas aqui, certo? Ou seja, do Brasil, ele se revolta com esse tratado, vamos dizer assim, ele chia. Então ele fala, ó, pensando melhor, a gente não quer só isso aqui não, a gente empurra um pouquinho aqui, ó, para oeste. Então, em 1494, é feito um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas. E aqui agora não vão ser mais 100 léguas, vão ser 370 léguas a oeste de Cabo Verde, o que faz com que a linha venha parar aqui, ó, e Portugal tenha todo o domínio do litoral brasileiro. Isso faz com que seja um indício forte de que ele já detinha conhecimento dessas terras, porque agora ele vai poder ter um entreposto entre Angola, por exemplo, e Recife, tá? Estou falando nomes atuais, e controlar toda a rota do Atlântico Sul, estabelecer seu domínio fortemente na rota do Atlântico Sul, com entreposto, com os fortes comerciais, com fortes militarizados, que eles vão colocar mais para frente. Essa é a ideia, ter o domínio do Atlântico Sul. Bom, mas aí eu vou ter que apagar o quadrinho, beleza? Porque tá sem espaço. Então vamos utilizar o poder da edição e quando eu voltar, o quadro já vai ter apagado, vai estar muito bem limpinho para você agilizar o seu processo de aprendizagem. Já voltamos aí com o poder da edição, um quadro limpinho, tá? Então vamos continuar a aula. Nós então falamos sobre os antecedentes do pioneirismo português, entendemos os motivos da expansão ultramarina, entendemos o porquê da divisão do mundo entre Portugal e Espanha e assim chegamos no ano de 1500, em que Pedro Álvares Cabral chegou à costa brasileira. E agora nós vamos tratar propriamente do seu assunto, do início do seu assunto do Brasil pré-colonial, que vai de 1500 até 1530. Então, você tem que saber que o descobrimento do Brasil se deu em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral, mas isso provavelmente não cairá na sua prova como uma pergunta, mas se cair, você já sabe. Mas quais são as características primordiais desse período de 1500 até 1530? Bom, inicialmente Portugal não implementou de fato uma colônia aqui no país. No território brasileiro, certo? Então, por isso que a gente chama de período pré-colonial. O contato primário estabeleceu-se através, principalmente do que você tem que saber aqui, ó, escambo e estanco. Extrativismo. Então, Pero Vaz de Caminha, na sua carta de 1º de maio, salvo engano, de 1500, ele encaminha e assim abre a historiografia brasileira, a historiografia documental, por isso que a gente chama tudo isso de todo esse período anterior, que não existia escrita, documentação pública, de período pré-histórico brasileiro, e aqui a gente fala do período pré-colonial, entra na história escrita propriamente dita. Então, Pero Vaz de Caminha entende, ou seja, ele detalha a terra brasileira em seu documento oficial, informando ao rei o descobrimento do Brasil, falando que aqui, à primeira vista, é uma terra que tudo se planta, em que tudo dá, mas não tem riquezas, não possui riquezas minerais, pedras preciosas, ouro, prata, como eles já sabiam da existência na América Espanhola, por exemplo. Então,
à primeira vista isso aqui não vai implementar uma colônia de povoamento, de extração de riquezas com povoamento propriamente dito. Não é uma colônia de povoamento para a criação de um país, mas uma colônia, uma fixação militarizada para consolidar o domínio. Ele apenas vai ali extraindo, estabelecendo contato comercial com os índios, principalmente com os índios tupi-guaranis, que dominavam aquela região litorânea, como a gente já viu na aula 1, através do extrativismo no pau-brasil e através dessas duas atividades primordiais, o escambo e o estanco. O escambo nada mais era do que a troca entre produtos, utensílios tecnológicos portugueses, certo? Como as roupas, ou como espelhos, como materiais de metal propriamente dito, porque aqui os índios ainda não estavam vivendo sobre a era do bronze, então seus utensílios eram basicamente de barro, de madeira, certo? Não tinha o domínio ainda da fabricação de metal desses utensílios. Então, havia essa troca, vamos dizer assim, entre essas tecnologias portuguesas, e Portugal, em contrapartida, pegava dos índios, trocava com eles por bens de matéria-prima, bens naturais, cujo principal era o pau-brasil. Então você não, vamos dizer assim, não cai nessa historinha da tia Teteca de que, poxa vida, eles enganaram os índiozinhos, deram bugigangas, porque no meu livro, propriamente, da escola da tia Teteca, era escrito isso. Os portugueses davam bugigangas para os índios, enquanto os índios lhe davam a riqueza natural do país. Bom, você tem que pensar que para o índio, madeira ali tinha em qualquer lugar, então não era tão importante. Tanto que eles desmatavam e abriam campos e campos, certo? Ali, natureza, por quê? Porque era algo abundante. Então, algo sem importância primordial, aí eles não viam riqueza naquilo. Agora, um utensílio de metal que lhes facilitava o manuseio do cotidiano, como por exemplo um corte de faca, que facilitava assim, um corte de madeira, o próprio método de caça deles, ajudava bastante. Então isso aqui era uma inovação tecnológica gigantesca. E já os portugueses estavam interessados naquela madeira, naqueles bens naturais, vamos dizer assim. Então foi uma troca muito bem consciente de interesses. Tanto dos portugueses quanto dos índios. Os interesses prevaleceram. Imagine aqui chegando, vamos lá, uns 50 caras que atravessaram o Mar Atlântico em 2 meses dentro de um barquinho e vai disputar território com uma aldeia de no mínimo 800 a 1000 indígenas. Então, eles não propiciaram propriamente, inicialmente, uma guerra. Havia ali uma diplomacia, havia ali troca de interesses comuns. Tanto é que alguns desses portugueses ficaram aqui no Brasil e assim desertaram da esquadra cabralina. Então, o primeiro deles é o escambo. E o estanco, o que seria o estanco? Seria esse acúmulo de pau-brasil, certo? Essa troca, esse movimento, agora oficializado. Porque o escambo é feito vamos dizer assim, nos primeiros contatos entre os índios e os portugueses. Agora não, o estampo é oficializado, é com a coroa portuguesa. Abre-se feitorias. Estabelecem-se, vamos dizer assim, armazéns que guarnecem o pau-brasil. Então há um acúmulo de pau-brasil aqui. E depois aqui navios portugueses, ou também franceses, como vocês vão ver mais na frente, vinham aqui e
levavam essa madeira lá para a Europa. Então você tem que ter em mente que nesse período pré-colonial ocorria-se principalmente a atividade econômica do extrativismo, concentrada aqui principalmente na madeira, no pau-brasil. Então essa é a atividade econômica primordial do período pré-colonial. Bom, mas o que mais a gente pode falar aqui sobre o período pré-colonial? A gente pode falar das expedições, que são propriamente guarda-costeiras. Então, de 1500 a 1530, que aqui é o marco que eu falei para vocês, que é a primeira expedição colonizadora realizada por Martim Afonso de Souza, nós temos as expedições guarda-costeiras. Em 1501, nós temos a expedição de reconhecimento, geográfico. Então, fora nessa expedição que muitos dos acidentes geográficos foram nomeados. Então, o cara ia lá navegando pela costa do que hoje nós conhecemos como o nosso país, o Brasil. Então, vamos navegando pela costa brasileira e nomeando esses acidentes geográficos, geralmente com o nome do santo correspondente ao dia. E esse cara aqui, você tem que gravar o nome, você tem que saber qual foi o principal objetivo dessa expedição, reconhecimento geográfico, e o nome desse carinha aqui é o Gaspar de Lemos. Beleza? Beleza. Em 1502, 1503, nós temos uma outra expedição. E essa aqui foi a primeira expedição em que teve a parceria público-privada da história do nosso país. E a gente está muito bem acostumado, a gente sabe que geralmente não dá bom. Então, a primeira PPP que nós temos, por quê? Porque a coroa portuguesa solicitou aos cristãos novos, aos judeus, dinheiro. Então eles investiram bastante dinheiro nessa expedição aqui, nessa expedição guarda-costeira, a fim de consolidar ou verificar riquezas que possuíam na nova terra descoberta. E o principal nome desse cara aqui, ó, o principal cristão novo que tinha aqui, era o Fernando de Noronha. Foi tão importante que ele tem hoje uma ilha com o nome dele, a ilha mais famosa, vamos dizer assim, o arquipélago mais famoso brasileiro. Todo mundo quer ir para lá e que é caro pra caramba. Então, isso aqui é muito importante. Ele era o líder, vamos dizer assim, ele era o cara da mais grana, ou o líder desses cristãos novos. Mas a expedição em si não foi comandada por ele, certo? Mas ele era o líder lá dos caras. O cara que comandou essa expedição foi Gonçalo Coelho. Então temos a primeira expedição de reconhecimento geográfico, Gaspar de Lemos, 1502-1503, primeira parceria público-privada da nossa história. Então você já vê que não vai dar muito bom. Cristãos novos, tem que saber o Fernando de Noronha, tanto é que ele foi tão importante para essa expedição que ganhou até uma ilhazinha, mas o militar, o cara que comandava essa bagaça aqui, militarmente falando, ou seja, o cara que a coroa confiava para fazer acontecer, era o Gonçalo Coelho. E temos as expedições de 1516 a 1529, são no mínimo 3. Você tem que saber o período, é importante você saber o período aí para sua prova da ESA, que o principal nome é Cristóvão Jacques. Eram expedições guarda-costeiras, certo? Na tentativa de expulsar principalmente os franceses que vinham aqui no Rio de Janeiro e no litoral brasileiro direto, pegar para o Brasil. Então, esse cara aqui veio umas 2, 3 vezes aqui no mínimo. E chegamos assim à expedição colonizadora
a primeira expedição colonizadora, que foi a de Martim Afonso de Souza. Então aqui é o marco histórico que vai fomentar já o Brasil colonial, não mais pré-colonial. Então eu vou colocar aqui como característica colonizadora, a fim de consolidar propriamente o domínio português sobre terras portuguesas. Ele funda a primeira cidade. E aqui nós vamos ter, nesse período, mas nós vamos explicar na próxima aula o que serão capitanias hereditárias. Então é isso, galera. Hoje, nessa aula de hoje, nós falamos sobre o Brasil pré-colonial. Para falar de Brasil pré-colonial, falamos um pouco a respeito do pioneirismo da expansão ultramarina portuguesa, entendemos os dois tratados, como a Bula Intercoetera de 1493 e o Tratado de Tordesilhas de 1494. O primeiro falava sobre 100 léguas a oeste, Cabo Verde, o segundo 370 léguas de Cabo Verde. Isso nos dá o indício de que Portugal já detinha de informações provenientes, provavelmente, de exploradores aqui na região da América Espanhola, de que existia terra por essas bandas. Então, a fim de dominar, ou seja, de consolidar o seu domínio sobre a rota do Atlântico Sul, eles postergaram, ou seja, eles aumentaram esse acordo, esse tratado, para 370 léguas, o que ficou denominado Tratado de Tordesilhas, certo? Então, nesse período aqui, pré-colonial, importante você saber também sobre as questões do escambo, do estanco. Estanco era esse extrativismo oficializado da coroa. O escambo é essa troca primária que ocorria entre os portugueses e os indígenas. Tem que saber que a principal economia desse período pré-colonial é extrativista, e o principal material é o pau-brasil. Eles estavam armazenados ali nas feitorias, ou seja, enormes armazéns que os portugueses elaboraram para realizar a extração desse pau-brasil. E tem que ter em mente, em vislumbre, que ambos detinham de interesses, tanto os indígenas quanto os portugueses, porque para os indígenas era bom uma nova tecnologia, principalmente de corte, para facilitar sua caça, facilitar sua mínima agricultura existente. Para os portugueses era muito interessante esse extrativismo da riqueza natural que advinha das terras brasileiras. Nesse mesmo período, nós temos as expedições guarda-costas, que você tem que saber as principais. 1501, que é o reconhecimento geográfico, e o nome principal desse cara era o Gaspar de Lemos. 1502 e 1503, com a primeira parceria público-privada da nossa história. Você sabe que isso não dá muito certo, é só ver aí na saúde como o caos é implementado. Então, nessa você tem que saber o quê? Cristãos novos, ou seja, esses particulares eram os cristãos novos, os judeus recém-convertidos. Eles tinham bala na agulha, eram grandes comerciantes, grandes banqueiros. O principal deles, Fernando de Noronha, o cara ganhou até o nome de um arquipélago aqui, o mais famoso do nosso país. Mas o cara, o militar, o cara que a coroa confiava propriamente para fazer acontecer isso, era o Gonçalo Coelho. E a outra expedição, a terceira, que você tem que saber o período, que vai de 1516 a 1529. O principal nome dela é Cristóvão Jacques. Ele fez umas 2, no mínimo 3 viagens aí pela nossa costa, sempre expulsando principalmente os franceses. Vocês vão ver lá mais na frente porque os franceses, porque eles estão sempre rondando a nossa região. Em 1530 chega aqui Martim Afonso de Souza com a primeira expedição colonizadora. Eles falam, cara, não dá, a gente tem que colonizar, a gente tem que botar a gente lá para consolidar o nosso domínio, senão a gente vai acabar perdendo. E assim fizeram. Primeira expedição colonizadora, criaram a cidade
de São Vicente, a primeira do país. E aí nós vamos estudar, a partir de 1532, o que eles vão chamar de política de capitanias hereditárias. Mas isso é motivo para você ficar aqui ligado junto comigo para a próxima aula. Então, se você gostou do vídeo, peço que compartilhe o vídeo, dê o seu gostei, o seu like, ative o sininho da notificação, tudo isso que você está cansado de saber que todo o YouTube pede para você. Se você quer saber sobre um assunto específico da história ou da geografia, deixa aí nos comentários qual assunto você quer. Juntos vamos estudando, fazendo com que o canal cresça, eu ajudando você, você me ajudando, e juntos assim vamos nos ajudando mutuamente. Valeu, forte abraço, fique com Deus, até a próxima.